Olá, meu nome é Andréa. Meu nome é Marina. E hoje vamos falar do Dia dos Professores. Pois então, tudo tem uma história por trás. Hoje eu estou de óculos porque eu sou professora, né? E aí cria o clima dos professores, né? Tudo tem uma história, tudo tem uma origem. E eu vou ler aqui qual que é a origem do Dia dos Professores, dia 15 de outubro, tá? Em 1827, Pedro I, imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem que ter as suas primeiras letras. Aí o que acontece? A ideia surge durante o período letivo, porque era muito longo. Era de 1º de junho a 15 de dezembro. Com apenas 10 dias de férias, os professores ficavam exaustos de ter que preparar a aula sem nenhum tipo de folga, somente 10 dias de férias. Então, 4 educadores, liderados por Samuel Becker, teve a ideia de organizar um dia de folga para amenizar a tarefa. O dia também serviria como uma data para analisar os rumos do restante do ano letivo. Vocês sabem que os professores se reúnem nas férias mesmo, né? Foi então que Becker sugeriu que esse encontro acontecesse no dia 15 de outubro. A sugestão foi aceita e a comemoração teve presença maciça de professores e alunos que levavam doces para a pequena confraternização. A gente leva maçãzinha para os professores, né? Então vamos falar um pouco, né? Assim, o que você acha dos seus professores? O que você pensa em relação à educação que você teve, a importância deles para você? Professor para mim é assim, é como se fosse um líder, assim, o líder de tudo, né? Ele que te dá conhecimento de escrita, matemática. Sem o professor você não faz faculdade, sem o professor você não consegue ler um livro. Eu acho que o professor ele é um mestre que ajuda a gente e alguns inspiram a gente ao longo do caminho. Eu já tive, por exemplo, a minha paixão por fotografia foi através da minha faculdade, que não tinha nada a ver com fotografia, mas eu tinha uma das matérias era fotografia e me apaixonei porque a professora era sensacional. Então eu acho que assim a gente vai sem querer querendo, alguns professores vão também plantando, semeando umas sementes na sua cabeça que vão crescendo assim, abrindo. Eu acho que o professor ele tem essa importância. O que eu acho assim, né? Que o professor ele abre janelas da alma, janelas da criatividade, como também fecha, né? Dependendo do professor, você acaba odiando aquela matéria pro resto da vida, né? Então, assim, a ideia de um bom professor, né, da forma que você escreve, até a caligrafia, né, se você gostava de ficar na aula, se você... Até eu tinha caderno de caligrafia, isso é antigo, gente. Mas, assim, o que os professores me inspiraram na minha carreira, muitas vezes, me falaram, olha, está no caminho certo, é isso mesmo. Então, me colocaram para frente. Bons professores são excelentes motivadores, né, que criam todo um percurso. E assim, eu vejo hoje, eu faço pós-graduação hoje com os professores online, e eu vejo o quanto que eles são heróis mesmo, né? Porque é dificílimo, gente. Na minha classe, até porque a gente tem um problema local forte de internet, a maioria fecha as câmeras, a gente só abre para algum momento de trabalho em grupo e tal. E assim, eu fico pensando o que é desse professor dar aula online, que você não tem energia do aluno, que você não tem, né, toda aquela coisa, aquele clima delicioso de sala de aula, e ao mesmo tempo com todo mundo com câmera fechada, que você não vê pelas feições do aluno se ele está entendendo, se ele não está entendendo, porque o aluno que vai dando tom, né? Você chega com uma aula pronta para você dar, que você já fez o esquema dessa aula, você entendeu o que você vai dar, em ordem que você vai dar tal, mas pelo olhar do aluno, muitas vezes você percebe que aquele ponto não ficou claro, aí você repete, repete não, trata esse assunto de uma forma, de um ponto de vista diferente, para você tentar conseguir que ele realmente capte informação. Então, eu acho que é uma das profissões que ainda ficaram com a essência, sabe? Que o cara vai ser professor porque ele gosta. É muito difícil um cara ser professor se ele não gostar. Então ele tá no nosso país, né? Que não se paga que bem, se né? paga bem, você tem que amar muito o que você faz, né? Porque assim, é muito difícil ser professor no Brasil. É muito difícil ser professor no Brasil e, inclusive, porque os alunos, a gente vê notícias dos alunos agredindo os professores, a relação mudou, né, da minha época, da época dela, até que é bem mais jovem, a coisa está em outro ritmo, mas o nosso recado aqui é que você respeite o professor, que você ouça o que ele tem para dizer, que se em alguns momentos você não consegue admirar, você converse
converse com ele no privado, diga, olha, nunca, né, no meio de todo mundo, mas olha, sua aula, não sei, não estou curtindo. Diga para o professor cresce com o aluno também. Aliás, eu acho que eu cresci muito mais com meus alunos que os alunos comigo, assim, eu tenho essa impressão, porque para mim cada observação, cada intervenção, cada complemento foi sempre muito importante. E lidar com o ser humano é maravilhoso, né? Eu acho que o que você fala assim, né, que é muito interessante, essa troca, né, ela é muito importante do professor com o aluno, né. E aí eu fico pensando, você que teve dificuldade na pandemia, né, que está tendo dificuldade ainda porque ela está estudando, desse contato que não existe, né, eu fico pensando a dificuldade dos professores com as crianças, a criatividade que eles tiveram que usar. A gente viu aí na internet professores que tiveram que aprender a lidar com ferramentas que não existiam na vida, que é câmera na sala de aula, dividir aluno, fazer coisa de aprender a fazer download de softwares que ajudem a fazer reuniões. Então, assim, do dia para a noite o professor teve que aprender, se reinventar, aprender muitas coisas para ensinar a gente. Olha que interessante, né? E eles têm que estar sempre se reciclando. Então, o professor sempre tem um professor por trás e um aluno na frente para aprender. Eu acho que assim é cíclico, né? Eu acho interessante essa coisa de aulas online, que tem um lado positivo também, né? Certa vez eu vi um professor que ficava trocando de fantasia com crianças, né? Que na sala de aula quase que é impossível, né? Mas aparecia na câmara, eu estava falando de um tema, de animais, de mamíferos e tal, e aparecia na câmara fantasiado. Então é uma coisa lúdica, dá para fazer mil coisas, né? Online também. Então, feliz Dia dos Professores, foi semana passada. É muita emoção para mim falar do Dia dos Professores, porque minha mãe também era professora. Então, feliz dia para todos e Feliz dia. Curtam, porque para mim, de fato, todo dia é Dia dos Professores. Um beijo Com grande. certeza. Curtam, se inscrevam e, professor, um beijo do Temperando a Vida. É pequenininha. E esse dia não se muda, parece um espelho.